Bom, então, vamos dar início à nossa aula. Um tema bem legal, bem útil, na verdade, bem aplicável. Hoje nós vamos falar sobre taxa de variação. Alguém na aula passada falou, derivada é taxa de variação. Eu falei, ainda não, porque a gente ainda não viu. Agora sim você vai poder falar, certo? Bom, para começar falando sobre taxa de variação, eu vou começar falando da taxa de variação mais conhecida, que é a velocidade. Como assim, né? O que acontece? Suponhamos que nós tenhamos aqui um eixo OX. E ao longo desse eixo, eu tenho uma partícula se movendo aqui. Por exemplo, está aqui, depois está para cá, depois vem para cá, depois volta para cá. Como que eu posso estar definindo esse movimento? Eu posso definir ele do seguinte jeito. Eu coloco aqui um outro eixo que, digamos, ele conta o tempo, chama ele de OT, e daí, o que acontece? Por exemplo, no instante 1, a posição é essa aqui, certo? No instante 2, a posição pode ser, por exemplo, essa aqui. No instante 3, a posição é, por exemplo, essa daqui. No instante 4, a posição, digamos que a partícula voltou um pouco. Então, é essa daqui, tá bom? E assim por diante. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma partícula se movendo ao longo de um eixo. Vamos escrever isso. Suponha, ou suponhamos, uma partícula. Eu tinha um professor na graduação que toda vez corrigia a galera. O pessoal falava, suponha que, blá, 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 ele falava, suponhamos que, suponhamos uma partícula se movendo ao longo de uma reta, ou de um eixo, OX. De modo que, cada instante t, que é o que eu coloquei aqui abaixo, a posição da partícula é x de t. Por exemplo, aqui tem o x de t1, x de t2, x de t3, e esse daqui é o x de t4, tá bom? De modo que no instante t, a posição é x de t, certo? Bom, quando eu estou trabalhando com uma partícula se movendo ao longo de um eixo, eu posso falar de velocidade média. Por exemplo, se variamos o tempo de t até t mais ΔT, ou seja, eu variei no tempo ΔT, tanto posso ir para frente, né, ou para trás, poderia também pensar assim. A velocidade média é quanto que é a velocidade média, pessoal? Alguém sabe me dizer? Lembrando que a posição é x de t. Quanto que é a velocidade média? Alguém sabe me dizer a velocidade média de uma partícula se movimentando ou se movendo ao longo de uma reta? Ninguém. É a posição final menos a inicial dividido pela variação do tempo. Qual é a posição final? É x no tempo final, que é o t mais ΔT, menos no inicial, que é o x de t, dividido pela diferença de tempos, que é ΔT. Certo? Tá tudo bem, pessoal? Fiz uma pergunta fácil, ninguém respondeu. Bom, aí,
Qual que é a ideia agora? Essa aqui é a velocidade média. A nossa ideia agora é definir o que é a velocidade instantânea. O que é a velocidade instantânea, pessoal? Como vocês definiriam? O limite disso daí, quando a variação, o ΔT vai para zero. Isso. Por quê, né? Instantânea. É. Ou melhor, velocidade instantânea em t é o que eu vou chamar de v de t, que é que nem o nosso colega falou, limite de ΔT indo a zero do x de t mais ΔT menos x de t, tudo isso dividido por ΔT. Por quê? Qual que é a ideia aqui? A ideia é que quanto menor for o ΔT, mais instantânea será a velocidade, certo? Então, por que não mandar esse ΔT para zero? E por isso, essa é a velocidade instantânea. E observa ainda que, uma vez que essa velocidade exista, ela é exatamente a derivada da função posição. Eu posso usar essa notação aqui ou essa daqui. Muito bem. Que nem eu falei, guarda isso daí. Você pode, em outras palavras, falar que a velocidade é a variação, a taxa de variação da posição em relação ao tempo, tá bom? Tem outra taxa de variação importante, que é a aceleração. Na mesma situação, vou até copiar aqui, só que eu vou trocar as palavras. Em vez de velocidade, vou colocar aceleração. Se variarmos o tempo de t a t mais ΔT, a aceleração média é quanto? Quanto que é a aceleração média, pessoal? Aceleração média é a taxa de variação da velocidade. Então, é a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pela variação do tempo, certo? Essa é a média. Novamente, eu vou diminuir esse ΔT e mandar ele para zero. E com isso eu vou obter a instantânea. Deste modo, a aceleração instantânea em t é o limite, vou chamar ele de A de t, é o limite de ΔT indo a zero do meu, desculpa, isso, não, tá certo, V de t mais ΔT menos V de t dividido por ΔT, certo? Em outras palavras, a aceleração é a derivada da velocidade, que eu posso denotar com essa notação ou com essa aqui, tá bom? Então, agora nós faremos alguns exercícios para vocês se acostumarem com isso, tá? Mas todos esses exercícios vão ser bem bobinhos, tá bom? Então, vamos fazer alguns exercícios. Vejamos. Exemplo. Professor, tem como subir aí rapidinho? Sim. O que você não entendeu? Não. Vai fazer um print. Ah, muito bem. Ótima estratégia. Então, vamos lá. É bom fazer um print tanto daqui, né, o que é aceleração. Então, vamos só recapitular. Nem precisa fazer print, é só lembrar, ó. O que é importante lembrar? Você tem uma função, posição, que em cada instante de tempo você tem uma posição. A velocidade num tempo t é a derivada dessa função posição. A aceleração é a derivada da velocidade. E você poderia até mesmo se lembrar das coisas que a gente já fez antes, que é, bom,
Uma vez que a velocidade é a derivada da posição e a aceleração é a derivada da velocidade, você vai ter que a aceleração vai ser a derivada segunda da posição. Certo? Muito bem. Vamos Professor, ver. mas aí são duas. Como é que eu posso falar? São duas coisas para duas coisas diferentes? Ou uma está inclusa na outra? Não. Vamos lá, de novo. Você tem vamos fazer assim. Vou colocar aqui. Você tem a função posição, certo? Você tem a função posição, que em cada instante de tempo t, você está na posição x de t. Aí o que eu estou te dizendo é, se você derivar essa função posição, você obtém o que a gente chama de velocidade. Tá bem? Agora, se eu derivar a velocidade, a gente obtém o que a gente chama de aceleração. Só que olha aqui em cima, a velocidade é a derivada primeira da posição. Se eu estou derivando a velocidade, eu estou derivando mais uma vez esse daqui. Então, é o x' linha de t, certo? Mas x' linha é o que a gente convencionou chamar de x duas linhas, ou derivada segunda. Ficou claro? Então, você tem três objetos distintos. Você Ficou. tem a posição, deriva uma vez, você tem a velocidade. Deriva mais uma vez, você tem a aceleração. Muito bem. Agora, vamos lá então. O exemplo. Suponhamos uma partícula se movendo ao longo do eixo AX. De modo que, no instante t segundos, a posição é x de t. Vou escrever assim, ó, x igual a t ao quadrado. Mas lembrando que isso aqui é uma notação para falar que você tem uma função em t, certo? X de t metros. Então, quando eu estou em t segundos, eu estou na posição t ao quadrado. Por exemplo, no instante 1 segundo, eu estou em 1 ao quadrado metros. No instante 2 segundos, eu estou em 2 ao quadrado metros. E assim por diante. Mas eu vou fazer exatamente isso, é o exemplo. Mas vamos lá. Determine a posição da partícula nos instantes t igual a 0, t igual a 1 e t igual a 2. Tá bom? Nesses três instantes. Depois, eu vou querer que vocês calculem para mim qual é a velocidade em t segundos. Velocidade Professor, instantânea. se eu Diga. começar com a letra B, eu já determino a A, né? Não, porque a letra B é velocidade, a é posição. Certo? C, qual a aceleração? Em t segundos. Ficou claro? Minha posição?
Vamos lá, vamos fazer então o item A. Solução. Então vamos lá. Eu quero a posição no instante t igual a zero. Então o que eu vou fazer? A posição em t segundos é quanto? É x de t, que é, como foi falado acima, t ao quadrado. Logo, em 2 pontos, t igual a 0 segundos, a posição é quanto? Aqui t ao quadrado metros. Zero. Isso, é x de zero, que é 0 ao quadrado, e 0 ao quadrado é 0 metros. Exatamente. Agora, em 1 segundo. É quanto, pessoal? Em 1 segundo? Metro. É o x de 1, que é 1 ao quadrado, que dá 1 metro. E no 2? Quanto que é a posição em 2 segundos, pessoal? 4. De 2 igual a 2 quadrado igual a 4. Isso. Pronto. Essa é a posição. Tá bom? Espero que ninguém tenha tido dúvida. Mas se tiver, pode me falar. Agora, eu vou fazer a velocidade. Quem é a velocidade? Bom, sempre a velocidade é v de t é sempre a derivada da posição. Mas quem é a nossa função posição, pessoal? Quem é a nossa função posição? X de t igual a t quadrado. T ao quadrado. Então eu vou derivar o t ao quadrado. Quem é a derivada do t ao quadrado? 2t. 2t. Agora aqui você tem que tomar um cuidado, que é o seguinte. Se o exercício já te falou que o tempo é dado em segundos e a posição é dada em metros, automaticamente essa velocidade será dada em metros por segundo. Tá bom? Então, por exemplo, você poderia perguntar qual é a velocidade no instante t igual a 1 horas. No instante t igual a 1, a velocidade é v de 1. Quanto é v de 1? É 2 vezes 1, que dá 2 metros por segundo. E no instante t igual a 2, é o v de 2, que é 2 vezes 2, que dá 4 metros por segundo. E assim por diante. Tá bom? Muito bem. E se te perguntasse agora no item C, eu tenho que determinar a aceleração. Quem é a aceleração, pessoal? É 2. É o A de t, que é a derivada da velocidade. Mas quem é a velocidade? A velocidade é 2t. Então, eu vou derivar o 2t. Derivando 2t, eu tenho 2 metros por segundo. Observa que, então, a aceleração ela é constante. Em todo ponto, ou melhor dizendo, em todo instante de tempo, a aceleração será 2 metros por segundo. Não varia. Tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida? Muito bem. Vamos fazer mais alguns exemplos. Certo.
Agora, vamos pensar assim, ó. Esse outro é bem parecido com o anterior, só para fixar as definições. Uma partícula move-se ao longo do eixo OX, de modo que em t segundos a posição é x igual a cosseno de 3t metros. Bom, aí, agora ele pergunta, item A. Determine a posição e t igual a π/3. Caiu pra geral? É, caiu. Ele sumiu de vez agora. Aí foi. Fiquei Foi, aqui, professor. é um doido. Ah, nós. Vocês viram o exemplo a gente tinha terminado já, né? Eu Começou a tava travar no início da primeira, da letra A, na verdade. desse exemplo aqui? Não, o que o senhor já estava escrevendo, o segundo exemplo. Ah, tá. No segundo exemplo. Então, menos mal, porque eu só estou escrevendo o enunciado, ainda não comecei a explicação. Aí a gente pode ler depois que eu terminar de escrever. A gente lê de novo para quem perdeu. Quando você diz o item A, foi esse item A, né? Isso. Ah, muito bem, obrigado. E no item C, qual a velocidade? Opa. Aceleração. Em T segundos. Muito bem. Vamos fazer então a solução. Então vamos lá. Eu tenho uma partícula que está se mexendo ao longo de um eixo OX, de modo que em cada instante de tempo a posição dela é x de t. Certo? Bom, para fazer o item A, o que eu faço? É igualzinho de cima. A posição em 0 segundos é quanto? É o x de 0. Mas x é cosseno de 3t, então vai ser o cosseno de 0. Quanto que é o cosseno de 0? Me chutaram? Isso. É 1. E a posição em π/6 segundos? É quanto? É o cosseno de π/6. Certo? A posição em π/3 segundos é quanto? É o x do π/6.
que é o cosseno de π sobre 6. Desculpa, 3 agora. Certo? Muito bem. Continuando. Fazer isso. Se quiser, pode, mas não precisa. Agora, item B. Item B. Eu quero a velocidade. Quanto que é a velocidade? Quanto é a velocidade, pessoal? Alguém sabe me dizer? Vai ser menos seno de 3t vezes 3. Isso. Vamos devagarzinho. Vamos devagarzinho. Vamos devagarzinho. Vai ser o quê? A velocidade é a derivada do cosseno de 3t. Para quem tem dificuldade, pode chamar o 3t de u. E daí isso vai ser d dt do cosseno de u. Aí eu uso a regra da cadeia. Isso é d du do cosseno de u vezes du dt. A derivada do cosseno é o menos seno, vezes a derivada do u, que é 3. Então, isso será menos seno de u. Quem é u? É 3t. Vezes 3. Tá bom? Vou fazer assim, só para não ter dúvida de onde está o 3. Muito bem. Essa é a derivada, essa é a velocidade. Agora, quem que é a aceleração? Opa, sei. A aceleração. Esse eu vou fazer mais rápido, para a gente ganhar tempo. É o que eu chamo de A de t. O A de t é a derivada da velocidade. Então, eu vou pegar esse daqui, que era o menos 3 seno de 3t, e vou derivar ele. Então, vai ser menos 3, derivada do seno é o cosseno, e a derivada do 3t é 3. Então, esse daqui será menos 9 cosseno de 3t. Tá bom? Deixa eu melhorar esse sinal de igual, que ficou parecendo um Z. Muito bem. Joia. Alguém ficou com alguma dúvida nesse exemplo, pessoal? Bem fácil, né? Bem bobinho. É para ser bem bobinho. Bem bobinho mesmo. Agora vamos dar uma dificultada. A dificultada já é de propósito para introduzir vocês no próximo tema, que vai ser mais interessante. Um ponto move-se ao longo do gráfico de y igual a x ao quadrado mais 1. Suponhamos que a velocidade do movimento da abscissa é 3 centímetros por segundo. Aí ele pergunta, posso até lembrar, né? A abscissa, estou falando do x. Aí ele pergunta, qual a velocidade do movimento da ordenada no ponto
em que x é igual a 4. Certo? Vamos ver. Então, deixa eu fazer, antes de tudo, um desenho. Vou desenhar esse gráfico dessa função que ele está falando. Então, você tem aqui o gráfico da função. O gráfico da nossa função é x ao quadrado mais 1. Aí, o que acontece? A minha partícula está se mexendo ao longo desse gráfico. Então, por exemplo, está aqui, depois vem para cá, vem para cá. Tem que pensar o gráfico da função como se fosse uma estrada, por exemplo. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. E daí o que acontece? Em cada posição que eu estiver, eu tenho associada a essa posição, então, um ponto P de t, digamos. E para esse ponto P de t, no instante t, eu estou no ponto P de t. E nesse ponto P de t, eu tenho associado a ele uma coordenada x de t e uma coordenada y de t, certo? Aí, o que ele está te dizendo? Bom, eu posso, então, pensar que esse x está se mexendo também, certo? Esse x está se mexendo. E esse y também está se mexendo, certo? Então, de novo, a partícula está se movendo ao longo desse gráfico. Ao longo do gráfico. Mas, associado à posição da partícula no gráfico, eu tenho a coordenada x e a coordenada y. E essas também estão se mexendo, tá bom? Aí, o que é importante destacar? Ele te falou que o movimento da coordenada x, que é a abscissa, é 3 metros por segundo. Como que vocês interpretam esse fato, pessoal? Alguém pode me dizer? Ninguém sabe me dizer? Vocês caíram? Estamos aqui, professor. Certo. E aí, aproveita que está com o áudio aberto. Se a velocidade da abscissa é 13, o que isso quer dizer? O que é a velocidade? A velocidade é a derivada da posição, né? É a derivada da posição. O que é a Então, abscissa? É o x. Então, quem que é a velocidade da abscissa? É a derivada de isso. Derivada de x, certo? Então, como a velocidade da abscissa é 3, eu vou ter que dx por dt é igual a 3. Certo? Agora, o que eu quero? Eu quero a velocidade da ordenada. Então, eu vou colocar aqui o que eu quero. Queremos a velocidade da ordenada. Isto é, quem que é a velocidade da ordenada agora? A ordenada é o y. Então, o que eu quero? dy por dt. Mas eu não quero de qualquer t. Vou colocar aqui, então, o seguinte. Vou usar essa notação aqui. Eu quero a y' de t. Mas eu não quero em qualquer t. Eu quero no t em que o x seja 4. Então, eu quero a y' no t0 tal que... Quem é esse t0? O t0 é tal que o x, quando eu estiver no instante t0, eu tenho 4. Todo mundo entendeu até aqui o que eu estou falando? Ou ficou com alguma dúvida até aqui, pessoal? Todo mundo entendeu até aqui? Professor, tem como você repetir novamente? Tem. Tem Pegar ali alguma do parte... pode o falar. início.
Para mim foi a parte o início da solução em si, né? Certo. Então vamos lá. Você entendeu a interpretação do problema? Essa coisa que você está se mexendo ao longo de uma curva, e isso implica que você tem um movimento da coordenada x e um movimento da coordenada y. Essa parte você entendeu? Sim. Muito bem. Agora, o que acontece? Se a minha coordenada x está se mexendo, então a velocidade dela é a derivada do x, ok? A derivada do x, o exercício nos deu. A derivada do x é 3. Por quê? Porque ele falou 3 é a velocidade, certo? Se 3 é a velocidade do x, então 3 é a derivada do x. Então quer dizer que sempre a derivada do x em relação a t sempre será t, 3. Agora, eu tenho que interpretar o que ele quer. O que ele está pedindo no exercício? Ó, o exercício é qual a velocidade do movimento da ordenada. Quem é a ordenada? É y. Então, o que ele quer? Ele quer a velocidade em y. O que é velocidade? É a derivada. Então, ele quer a derivada do y. Só que ele não quer a derivada em qualquer instante de tempo. Ele quer a derivada exatamente quando o x for 4. O que quer dizer o x for 4? Quer dizer que é no instante em que o x é 4. Por exemplo, ele está interessado nesse ponto aqui? Não, porque o x desse ponto não é 4. Está interessado nesse ponto aqui? Não, porque o x dele não é 4. Ele está interessado exatamente. Então, o que acontece? Suponhamos que aqui seja um 4. Ele está interessado exatamente nesse instante aqui, quando ele passar por esse ponto, saber qual é a velocidade em que o y está se mexendo aqui, no eixo das ordenadas. Certo? Então, ele quer saber isso. No instante em que o x for 4, quem é a velocidade do y? Ou seja, quando ele quer saber quando quando t0 é tal que x de t0 é igual a 4, determina para mim quem é o y' de t0, ou seja, a derivada. Certo? Certo? Então, queremos a velocidade da ordenada. Isto é, queremos y' de t0. Mas não queremos para qualquer t0. Queremos isso quando t0 satisfaz isso aqui. Ou seja, no instante em que o x é 4. Tá bom? Agora vai ficar simples o exercício. Agora, o que você faz? Você olha aqui e fala, puxa, eu sei a derivada do x, está fixa. A derivada do y é o que eu quero. Eu tenho a função de como que y varia em relação ao tempo? Não, não tenho isso. Não tenho isso. Mas eu tenho uma relação entre o meu y e o meu x. Eu tenho essa relação. Essa relação é o que é decisivo para resolver o exercício. De que maneira? Eu vou derivar ela. Então, note que, derivando essa expressão rosa, eu vou escrever passo a passo. Vou derivar em função do quê? Em função do que a gente tem, que é o t. Então, d dt de y. Mas y é igual àquele outro. Então, é d dt do x ao quadrado mais 1. Certo? Aqui já está legal, né? Porque, veja só, o lado esquerdo, uma vez que eu tenho a derivada em y, horas, o dy, dt é nada mais nada menos do que o y' de t. Depois é só colocar o t0, certo?
Aí você vem aqui, como que eu faço para derivar essa expressão aqui, pessoal? Observa, d dt de x ao quadrado mais 1. O que eu faço para derivar esse cara, pessoal? Vou dar uma dica, é a regra da Cadê? cadeia. Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Isso é a mesma coisa que d dx, de x ao quadrado mais 1, vezes dx por dt. Agora eu venho e derivo. Quem é a derivada de x ao quadrado mais 1? Quem é? 2x. 2x. X, muito bem. Vezes a dx por dt. Quem é dx por dt, pessoal? Alguém sabe me dizer? É 3. É 3. Foi dado no exercício. A gente interpretou isso aqui já. 3. Então, o que eu tenho? Eu tenho que sempre o y' de t é igual a 2x, mas você tem que lembrar que esse x ele varia com t. Então, 2xt. Eu vou fazer a multiplicação aqui também, tá? 2 vezes 3, que dá 6, só para ficar mais bonitinho. Então, eu tenho esse cara. Mas o que eu quero, na verdade? Lembra? Eu quero determinar esse cara com o x de t0 satisfazendo isso. Então, eu observo o seguinte. Y' de t0 será o quê? Y' de t0 será 6 vezes x de t0. Mas quem é x de t0? É 4. Então, é 6 vezes 4, que dá 24. Logo, a velocidade da ordenada é 24 centímetros por segundo. Tá bom? Alguém ficou com dúvida nesse exemplo, pessoal? Eu vou fazer ele ficar aqui uma coisa só. Alguém ficou com alguma dúvida nele? Não é para ele ser difícil, mas se alguém ficou com alguma dúvida, por favor, me diga onde está a dúvida. Ninguém teve dúvida? Excelente. Então vamos seguindo. Agora, eu vou, de fato, falar de taxa de variação, no sentido geral. É muito bobo. É a mesma coisa da velocidade, só que eu vou mudar os objetos. Então, o que acontece? Se eu pegar uma função suponhamos uma função y igual a f de x. O que acontece? Suponhamos uma função e que nós estamos no seguinte movimento. Suponhamos que estamos em um ponto X e vamos para um ponto X mais um tamanho ΔX. Então, quem que é a variação do eixo X que a gente fez? Horas. Vamos pensar aqui, ó. Vamos desenhar aqui um gráficozinho, ó. Eu estou aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é o meu gráfico. Eu estou aqui em X e eu vim para cá, para X mais ΔX. Então, quanto que eu variei o meu X? Eu variei esse tanto. Quanto que é esse tanto? É o ΔX. Certo? A variação no eixo X é ΔX. E a variação no eixo Y? Vamos agora pensar no eixo Y. Ó.
Eu estou aqui, ó, no f de x, e vim até aqui, no f de x mais ΔX. Quanto que eu variei? Horas. Eu variei esse tanto aqui, certo? Quanto que foi, então? Foi a diferença do f de x mais ΔX menos f de x, tá bom? Essa foi a minha variação. Muito bem. Agora, quem vai ser, então, a taxa de variação? A taxa de variação média. Vai ser muito simples, é igual a velocidade. É o tanto que eu variei em y dividido pelo tanto que eu variei em x. Essa é a taxa de variação média. Aí eu vou querer determinar quem é a taxa de variação instantânea. Dessa maneira, a taxa... Vou omitir o nome instantânea, tá? Vou deixar só como taxa de variação. A taxa de variação da minha função f em um instante x é o quê? Ela vai ser o limite de ΔX indo a zero de f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX. E caso esse limite exista, ele vai para f' de x. Tá bom? Então, essa é a taxa de variação. Por isso que o nosso colega, na aula passada, talvez já tendo estudado à frente, falou, quando eu perguntei o que é derivada, qual é a interpretação de derivada? Ele falou, a interpretação de derivada é a taxa de variação. Mas é porque a gente já estava adiantado, certo? Está aqui feito para vocês. Por que que é? Que uma interpretação da derivada é a taxa de variação, porque você tem a taxa de variação média, e daí, aproximando, ou melhor, diminuindo o tanto que variou o x, você vai ter a taxa de variação, de fato. E você vê que o limite obtido é exatamente o que define a derivada. Tá? Muito bem. Agora vamos fazer mais alguns exemplos. Isso aqui é legal. Suponhamos que o raio de uma esfera esteja variando com uma taxa de 5 metros por segundo. Com que taxa o volume da esfera estará variando quando o raio for 2 metros. Então, qual que é o problema aqui, pessoal? Vamos fazer um desenho. Ó, suponhamos que você tem aqui uma esfera. Você pode encarar essa esfera como sendo uma bola. Tá? Eu vou colocar aqui a minha bolinha. Certo? Aqui está a minha bolinha. Aí o que acontece? Vamos supor que você está, por exemplo, enchendo essa bola. Se você está enchendo essa bola, ela está aumentando, certo? Está aumentando. Suponhamos que você tem um calibrador e você tem um controle de quanto que você vai estar calibrando essa bola. E esse calibrador te dá
a taxa de variação que o raio vai estar crescendo, tá bom? Então, você sabe que essa bola vai estar crescendo de uma maneira que o raio dela, aqui está o raio da bola, esse aqui é o raio dela, em cada instante de tempo eu tenho um raio diferente, e ele está variando de um modo que o raio dessa bola está variando, está crescendo a uma taxa de 5 metros por segundo. Certo? Aí o que ele pergunta? Ele pergunta qual vai ser a taxa de variação do volume. Porque concorda comigo, se a bola está sendo enchida, eu estou variando o raio, mas eu também estou variando o volume. Aí ele quer saber qual vai ser a taxa do volume. Em que momento? Quando o raio for 2 metros. Então vamos escrever as coisas que eu tenho. O que eu tenho? Quando te diz, o raio está variando a uma taxa de 5 metros por segundo, o que é que está te dizendo, pessoal? O que está te dizendo quando você está com uma taxa de 5 metros por segundo, pessoal? É a velocidade de crescimento dela. É a velocidade do raio. Quem é a velocidade do raio? É a taxa de variação, na verdade, do raio. Quem é a taxa de variação do raio? Delta R de T. Derivada. Isso. Ah, tá. dr por dt é igual a 5 metros por segundo. Tá? Porque taxa de variação é derivada. Lembra? Taxa de variação da F é a derivada da F. Então, a taxa de variação do raio é a derivada do raio. Certo? Agora, vamos ver o que ele quer. Queremos o que ele quer? Ele quer a taxa do volume. Então, o que ele quer? Ele quer a derivada do volume, certo? Eu estou confundindo um pouco aqui as notações, porque eu gosto da notação linha, mas eu sei que alguns preferem a outra notação, então eu estou sempre colocando as duas, tá? Muito bem. Então, o que eu quero? Eu quero o volume. É isso que eu quero. Mas eu não quero o volume em qualquer instante. Eu quero o volume no instante em que... O que tem que acontecer? O raio é 2 metros. Se o raio é 2 metros, o que isso quer dizer, pessoal? Em que instante que eu quero? Quando R de T0 é igual a 2. Tá bom? Então, é isso que eu tenho e é isso que eu quero. Tá claro até aqui? Não entendi esse que temos. O que a questão quer, na verdade, né? Então, é isso que eu estou colocando aqui. O que eu escrevi até agora é apenas os dados que a questão te deu e o que ela está te pedindo. O que a questão te deu? A única coisa que ela te deu é que você tem uma esfera sendo enchida a uma taxa de 5 metros por segundo. O que quer dizer a uma taxa que o raio, né? Que o raio de uma esfera esteja variando com uma taxa de 5 metros por segundo. O que quer dizer que o raio está variando a 5 metros por segundo? A taxa dele. O que é taxa? Taxa é derivada. Derivada de quem? É o raio, então é a derivada do raio. Por quê? Você tem que pensar que você tem aqui, associada a esse problema, duas funções. Uma função que para cada instante de t te leva a um raio e outra função que para cada instante de t te leva a um volume, certo? Você tem duas funções, uma função que a cada instante de tempo te leva a um raio e uma função que a cada instante de tempo te leva a um volume. Aí o que o exercício está te dizendo? Está te dizendo que o raio está variando a uma taxa de 5 metros por segundo. O que é taxa de variação?
É a derivada da função. Qual função? Ora, se eu estou variando o raio, então é a derivada do raio. Por isso que eu coloquei aqui. A única hipótese que o exercício te deu é a derivada da função raio é 5 metros por segundo. Entendeu o que tem? É isso que você tem. Agora, eu vou colocar o que nós queremos. Como assim o que a gente quer? O que o exercício está pedindo. O que o exercício está pedindo? Ele está pedindo a taxa do volume. O que é a taxa do volume? É a derivada do volume. Então, o que ele quer? Ele quer a derivada do volume. Mas ele foi específico. Ele falou assim, ó, com que taxa o volume da esfera está variando quando o raio for 2 metros. Então, ele não quer em qualquer instante. Ele quer exatamente a taxa quando o raio tem 2 metros. Ou seja, ele quer, vou chamar esse instante de T0. Nesse instante que eu estou chamando de T0, o raio está com um tamanho de 2 metros. E eu quero determinar qual é a taxa de variação do volume. Ou seja, eu quero determinar o V' de T0. Tá bom? Então, aí está posto o que eu tenho e o que o exercício está nos pedindo. Ficou mais claro? Ou não? Pode falar. Ficou. Ficou? Muito bem. Então, vamos lá. Agora, entra o ponto delicado. Esses exercícios, a ideia deles é sempre cair em algo que nem o que eu fiz acima, aqui. Ou seja, qual que é a ideia sempre neles? Você tem duas funções e você precisa, de alguma maneira, relacionar elas. Aqui no exercício de cima, a relação dada entre elas era essa equação rosa. Nesse exercício de baixo, ele não te deu. Ele só te falou assim, ó, jogou. Eu tenho uma função raio e eu tenho uma função volume. Te dei a derivada do raio e eu quero a derivada do volume. O que eu vou fazer? Primeiro passo, encontrar uma relação entre volume e raio. Todo mundo sabe uma relação entre volume e raio, pessoal? Ou não? Alguém sabe me dizer a relação entre o volume de uma esfera e o raio da esfera? O volume é 4/3 de πr ao cubo. Isso. Então, sabemos que o volume da esfera de raio R é, vou escrever assim, V igual a 4/3 de πr ao cubo. Agora, o que eu quero? Eu não quero V', então eu vou pegar essa expressão que eu coloquei aqui, igual eu fiz no exemplo acima, e vou derivar ela. Logo, vou derivar ela. V' de t. Agora, para ficar mais fácil para eu aplicar a regra da cadeia, eu vou chamar isso de dv por dt. Porque isso aqui é d dt de quem? Quem que é o volume? É o 4/3 de πr ao cubo. Agora você olha, eu tenho t aqui embaixo e eu tenho r. O que eu faço? Eu faço a regra da cadeia. Isso é ddr de 4/3 de πr ao cubo vezes a dr por dt. Tá bom? Isso é igual, então, a quanto? A derivada de 4/3 de πr ao cubo vai ser 4πr ao quadrado vezes dr dt. Quem que é dr dt? Olha, já foi te dado. Dr dt é 5 metros por segundo. Então, eu vou colocar aqui 5. Então, isso vai dar 20πr ao quadrado. R, lembrando que R varia com T. Então, eu tenho R de T ao quadrado. Tá bom? Então, eu tenho isso. Agora, eu tenho que me lembrar. O que eu quero fazer? Eu quero calcular a V' no T0. Então, portanto,
a taxa procurada é quanto? É o V' no T0. E o V' no T0 é o quê? É 20 π R de T0 elevado ao quadrado. Então, isso vai ser 20 π. Quem que é o R de T0, pessoal? Foi dado 2. 2 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 20 dá 80. Certo?